Oi, pessoal. Meu nome é Luan, eu sou professor de biologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o metabolismo dos carboidratos. Eu sugiro que antes de vocês assistirem essa aula, que vocês já tenham estudado sobre os carboidratos e principalmente os grupos que são encontrados dentro dos carboidratos. Então a gente já estudou que existem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com os carboidratos quando eles entram no nosso organismo pela ingestão. Como que o nosso corpo metaboliza esses nutrientes. Tudo bem? Bom, então aqui eu fiz um esquema em que vocês podem ver um vaso sanguíneo representando o nosso sangue. Aqui, algumas células do nosso corpo, pode ser qualquer célula, pode ser célula da pele, pode ser célula dos ossos, pode ser células neuronais, os neurônios e por aí vai, tá? Aqui a gente está vendo o fígado e os músculos, que vão ter papel fundamental nessa nossa aula de hoje. Vocês também podem observar que eu estou dividindo a nossa aula aqui em duas situações. Uma situação que vai acontecer após as refeições e uma situação que vai acontecer quando nós estamos muito tempo sem ingerir alimentos, o famoso jejum. Tudo bem? Então vamos começar. Supondo que nós tenhamos acabado de fazer uma refeição rica em carboidratos, por exemplo, café da manhã, ou almoço, ou um lanche, ou até mesmo um jantar, nós podemos observar que depois de 30 a 40 minutos, a glicose presente nesses alimentos, ela começa a chegar ao nosso sangue. Essa glicose, nós já ouvimos falar sobre ela quando a gente disse sobre energia, né? Ela é o carboidrato que gera energia para as nossas células. Então, essa glicose, ela começa a chegar no nosso sangue e isso faz com que a nossa glicemia aumente. Luan, eu já ouvi falar de glicemia, mas eu não sei o que é. A glicemia, ela é a taxa de glicose no sangue. Como nós acabamos de fazer uma refeição, essa taxa de glicose ela vai subir. Vai subir para quanto? Depende do que você se alimentou. O normal, né, que a gente considera como normoglicemia, que é o valor que a glicose pode atingir dentro de uma normalidade, é 100 miligramas por decilitro de sangue. Acima disso, né, ocorre quando nós acabamos de nos alimentar, ok? Uma pessoa que sempre mantém a sua glicose acima de 100 miligramas por decilitro, ela pode ser considerada como pré-diabética ou diabética. Tudo bem? Então, voltando aqui no nosso desenho, a minha glicemia está subindo porque eu acabei de me alimentar. Nesse momento, um outro personagem entra na nossa história. Vocês também conhecem o pâncreas. O pâncreas é um órgão que nós temos debaixo do estômago, mais ou menos, e ele vai ter uma função muito importante no metabolismo de carboidratos. Reparem que sempre quando a nossa glicemia ela subir, o que é glicemia? Glicose no sangue. Algumas células do pâncreas, chamadas de células beta-pancreáticas, vão produzir um hormônio chamado de insulina. Este hormônio insulina tem como principal função transportar esta glicose que está no nosso sangue para dentro das células. Então, toda aquela glicose que a gente viu chegando no sangue, o lugar dela é dentro das células. Vamos voltar? Olha ela aqui, ó. Essa glicose, ela precisa ser levada para dentro das nossas células. E quem vai fazer isso é o hormônio chamado de insulina, produzido pelo pâncreas. É exatamente por isso que depois de 1 hora e meia, 2 horas, quando você analisa sua glicemia, ela já vai estar um pouco mais baixa.
porque a insulina já transportou essa glicose para dentro das células. Luan, o que vai acontecer mesmo com essa glicose dentro da célula? Dentro das nossas células, essa glicose ela vai virar energia. Energia que vai ficar guardada dentro desta molécula chamada de ATP. Então, é para isso que nós precisamos dos carboidratos, nesse caso, né? Para geração de energia. E a insulina do pâncreas, ela é fundamental. Tudo bem? Bom, depois que a gente abastecer todas as células com glicose, um pouquinho dessa glicose ainda pode sobrar. E o que a gente repara é que quase sempre ela sobra, né? Porque nós temos excesso dela no sangue. Esse excesso de glicose que nós temos no sangue vai ser transportada para o fígado e também para os músculos, através também da insulina. Então, reparem que a função da insulina é sempre tirar a glicose do sangue, levando para dentro das células ou para dentro desses órgãos que nós vamos falar agora. Tudo bem? Dentro do músculo e dentro do fígado, essa glicose que nós guardamos vai ser convertida no que nós vamos chamar de glicogênio. O glicogênio é a nossa reserva de glicose. Ela pode ser guardada, né? Essa reserva pode ser armazenada tanto no músculo como também no fígado. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da nossa aula, quando nós estamos analisando um período pós-refeição. Bom, mudando agora o nosso assunto, nós vamos falar do jejum. Supondo que nós estamos aí algumas horas sem comer nada, né? 3 horas, 4 horas, 5 horas sem comer nada, como é que vocês acham que vai estar a nossa glicemia? Ela vai estar baixa. Olha lá, uma ou outra molécula de glicose no sangue. Essa glicemia ela está baixa, ó, baixa taxa de glicose no sangue. Tem pessoas que chegam a ter 30, 40 miligramas de glicose por decilitro de sangue. E isso a gente chama de hipoglicemia. Ó, pouco, glicemia, glicose, pouca glicose no sangue. Tudo bem? E nessa situação, o que vai acontecer? Aquele órgão que nós vimos agora mesmo, que é o pâncreas, ele vai atuar novamente. Só que agora ele vai atuar numa situação de baixa glicemia. E agora, outras células desse pâncreas, que nós vamos chamar de alfa-pancreáticas, vão produzir um outro hormônio que nós chamamos de hormônio do jejum, o glucagon. Glucagon é o hormônio conhecido como hormônio do jejum. Esse hormônio, produzido pelo pâncreas, ele tem como função quebrar o glicogênio, quebrar a nossa reserva. Então, enquanto a glicose ela está sendo levada para as células pela insulina, o glucagon ele vai fazer o seguinte: ele vai quebrar o glicogênio. Olha lá o glucagon, ó. Ele quebra o glicogênio, transformando esse glicogênio em centenas de moléculas de glicose. Ele não era uma reserva? Então, agora a gente começa a quebrar ele em várias glicoses e, posteriormente, nós vamos levar essas glicoses para o sangue. Então, se não fosse pelo glucagon, o nosso sangue iria ficar sem glicose nenhuma no nosso jejum. Mas graças a esse hormônio, nós conseguimos usar a nossa reserva nessas situações de extrema necessidade de falta de glicose. Tudo bem? Então, esse é o principal assunto da nossa aula de hoje, tá? Como que esses dois hormônios, insulina e glucagon, eles vão atuar no metabolismo de carboidratos. Voltando aqui,
A insulina faz o quê? Leva a glicose do sangue para dentro das nossas células para gerar energia. Já o glucagon, ele é o hormônio do jejum, ele vai funcionar de que forma? Ele vai quebrar o glicogênio, em várias moléculas de glicoses e vai levar essas glicoses para o nosso sangue, consequentemente, mantendo a nossa glicemia no valor normal. Pessoal, quem quiser tirar uma fotinha, dar um print dessa imagem, ela está bem bonitinha, bem resumida sobre o metabolismo glicídico, né, dos carboidratos. E também, quem quiser, fique à vontade para poder tirar uma fotinha aqui sobre o pâncreas, que é esse importante órgão aí do nosso metabolismo. Tudo bem? Caso tenham tido dúvidas, eu vou disponibilizar o meu contato para que vocês possam sanar essas dúvidas comigo depois. Tudo bem? Um abraço e até o próximo vídeo.